Lucas capítulo 10, meus irmãos, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção nessa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como interpretas? E ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás também ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeu corretamente, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a Jesus, perguntou: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Aqui na minha Bíblia está semi-morto, mas deixando quase morto. Espancaram tanto que ele quase morreu. Versículo 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Sacerdote hoje nós poderíamos comparar como pastor. Passou o pastor indo para a igreja e passou de largo. Do mesmo modo também, versículo 32, passava um levita. O levita vamos chamar de Robertson. Era o Robertson da vida. O Robertson está viajando, está no Paraná. Não vou falar do Robertson. Era um Sandro da vida. Guardado as proporções, viu, Sandro? Você não é um levita do jeito aqui da parábola aqui. Mas é passando um que era responsável pelo louvor da igreja. E também passou de largo, meus irmãos. Versículo 33. Um certo samaritano, que para os judeus era o pior herói que Jesus poderia colocar aqui nessa parábola, para os judeus seria um samaritano. Os judeus e samaritanos não se bicavam, os dois eram inimigos. E a Bíblia diz que certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, um denário é um dia de serviço, ele tirou 2 denários, vamos colocar assim mais ou menos R$200, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Versículo 37, respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de modo igual. Senhor, fala ao nosso coração a tua santa palavra. Aqui, Senhor Deus, assim como nós precisamos do alimento do corpo, assim como nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos da tua palavra para alimentar o nosso ser interior, o nosso espírito, ó Pai. Que a tua palavra venha, que a tua palavra traga o resultado pelo qual ela tem sido enviada, e que a tua palavra, Senhor Deus, nos transforme, nos mobilize e nos faça homens e mulheres melhores para a glória do teu nome. Fala conosco, nós te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar, meus irmãos. Essa é a parábola do bom samaritano, meu irmão. Todos nós já ouvimos falar dessa parábola. E é interessante que parece que a pergunta que origina essa parábola é essa pergunta no versículo 29. Que ele, querendo justificar, perguntou: quem é o meu próximo? Mas a pergunta que origina essa pergunta é a pergunta no versículo 25, meus irmãos. Quando ele diz: mestre, aquele homem, mesmo sendo doutor da lei, aquele que copiava a lei, mesmo entendedor da lei, aquele homem, ele se aproxima de Jesus e fala: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Não há coisa mais importante para o homem sobre a vida eterna, meu irmão. Todos nós, meu irmão. A Bíblia diz assim que o nosso corpo, ele vai voltar para o pó da onde veio. Um dia, espero você com muito tempo, um dia todos nós iremos descer à sepultura, meus irmãos. Isso é o corpo. Mas a alma e o espírito é imortal. Há uma vida eterna. E aquele homem, ele se aproxima de Jesus e ele fala assim: há uma vida a mais. Há uma vida que nunca tem fim. E o que eu preciso fazer? A pergunta daquele homem é: o que eu preciso fazer para dar essa vida? Há uma dimensão de vida que eu ainda não experimentei. Há uma vida que vale mais. Há uma vida mais do que isso.
A vida não pode ser isso, a vida não pode se resumir somente em vida biológica. Há muito mais, e ele está inquieto com isso, ele vai até Jesus. Porque ele fala, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, é interessante isso, porque em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim que Deus colocou no coração do homem a ideia da eternidade. Todos nós temos essa pergunta, o que vai ser? Meu irmão, eu tenho poucas memórias da minha infância, pouquíssimas, meus irmãos. Mas eu tenho uma memória que eu me lembro, eu estava no prezinho. Naquela época o prezinho era 6 anos de idade, meu. Hoje em dia não, hoje em dia de criança nasceu, no outro dia já está na escola. Né, meu? Mas naquele tempo não, ia com 6 anos de idade, somente com 6 anos de idade era o prezinho e 7 anos era a primeira série. E eu me lembro que eu já estava no prezinho. E eu voltei do prezinho e estava um dia bem nublado, garoando, e eu olhei, eu me lembro, numa janela de madeira azul, assim, eu abri aquela janela e comecei a olhar para o céu. E foi a primeira vez que eu fiz essa pergunta, o que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Gente, com 6 anos eu já tinha essas coisas, meu irmão. Já tinha pensando isso, meu irmão. Porque a respeito da vida eterna é a coisa mais importante. Onde você vai passar a eternidade é uma coisa importante. E ele está preocupado com aquilo, inquieto com aquilo. E ele quer uma vida que vale a pena, ele quer viver mais. E aí ele vem para Jesus perguntando, o que farei para herdar a vida eterna? Então, meu irmão, hoje, aqui, a mensagem nessa noite, o tema da mensagem é 3 estilos de vida. Eu quero falar com os irmãos sobre 3 estilos de vida que nós podemos viver. Onde o terceiro estilo de vida é o que nos leva a essa outra dimensão de vida, que é vida eterna. E vida eterna, meu irmão, não é vida após morrer. Eu sempre falo, vida eterna é vida aqui e agora, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Jesus, ele não promete para você vida após a morte. Mas ele promete para nós vida abundante antes da morte, meus irmãos. Amém, meu irmão? Que você tenha vida abundante em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Romanos 5,17 vai dizer assim, aqueles que estão em Cristo reinarão em vida, meu. Eu creio na vida após a morte. Mas eu creio também na vida antes da morte também, meu irmão. Talvez você veja aqui, pastor, eu sou essa pessoa que eu quero viver. Eu quero experimentar uma outra dimensão da vida. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. É esse estilo de vida que nós precisamos. E aí, meus irmãos, é interessante que Jesus ele pergunta para ele assim, você conhece a lei? E como a interpreta? É interessante isso, meu irmão, no versículo 26. Porque uma coisa é, o que você entende da lei? E como você interpreta? Porque aquilo que eu conheço e como eu interpreto, às vezes é um abismo, meu irmão. Há muitas pessoas, obrigado, meu irmão Alexandre, há muitas pessoas, meus irmãos, que lê uma coisa, interpreta outra coisa muito errada. É por isso, meu irmão, que nós temos que, quando nós vamos ler a Bíblia, quando eu venho pregar, eu sempre peço orientação a Deus, discernimento a Deus. Porque há uma discrepância, há um abismo entre aquilo que a gente lê e muitas vezes aquilo como nós interpretamos a palavra de Deus. Há muitas pessoas que interpretam de maneira equivocada a palavra de Deus. Há muitas vidas destruídas, vidas religiosas, pessoas que estão distantes de Deus, porque receberam estudos, orientações equivocadas a respeito da palavra de Deus. Me lembro uma vez um diretor de um hospital psiquiátrico, ele falou assim para nós, pastor, falou, o que acontece dentro das igrejas evangélicas? Porque nos hospitais psiquiátricos o que mais tem são pessoas oriundas de igrejas evangélicas. Olha, meu irmão, porque pessoas que interpretam de maneira equivocada a palavra de Deus. Né? Pessoas que proíbem coisas que Deus nunca proibiu. Eu me lembro uma filha de um pastor que ela aparou a ponta dos cabelos e era aquela igreja que se cortasse o cabelo ia para o inferno, que era pecado e que aquela coisa. E ela aparou a ponta do cabelo. A filha do pastor já tinha 16, 17 anos de idade. E o pai dela deu uma surra nela tão grande e a repreendeu. E ela foi para o quarto e revoltada, num ímpeto, sem pensar, ela ateou álcool no corpo dela e colocou fogo no corpo dela. Porque onde está escrito que a mulher não pode cortar o cabelo? Só tem uma passagem na Bíblia que fala isso, e o contexto é para que elas não tivessem o cabelo curto, para não serem confundidas
com uma sacerdotisa chamada Diana, que era a deusa do sexo. Para não ser confundida, ele fala isso, mas num contexto específico, numa situação específica, mas não fala isso. Por quê? A interpretação errada leva a coisas erradas. Capítulo 22 de Gênesis, o último capítulo, os últimos versículos, diz assim: aquele que acrescentar alguma coisa a essa lei, os flagelos e as maldições eu acrescentarei sobre a sua vida. E se alguém tirar as coisas da lei, as coisas desse livro, eu também tirarei a parte do reino dos céus, meu irmão. Então, como nós lemos a Bíblia, como interpretamos, meu irmão, é com muito temor e tremor que nós temos que fazer, meus irmãos. E aí, aquele doutor da lei, ele fala assim, o que está escrito? Ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo. E Jesus disse: muito bem, faça isso e você vai viver, faça isso e você vai ter vida, faça isso e você vai experimentar essa dimensão de vida eterna. E aí ele, querendo se justificar, vem no versículo 29, ele pergunta para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola, e essa parábola, há 3 personagens nessa parábola, que eu quero mostrar para os irmãos que os 3 estilos de vida que as pessoas vivem estão identificados nessa parábola. Primeiro, meus irmãos, nessa parábola, o primeiro é os ladrões, os salteadores. O segundo personagem dessa parábola está representado no sacerdote e no levita. E no terceiro personagem dessa parábola, meu irmão, está o bom samaritano. Há o quarto personagem, que é a vítima, que está à beira do caminho. Mas eu quero falar sobre a atitude que o levita e o pastor leva, a atitude que o salteador leva e a atitude que o bom samaritano leva, e essa atitude representa 3 estilos de vida, meu irmão. Há muitas pessoas, meus irmãos, preste atenção nisso, meus irmãos. Há muitas pessoas caídas pelo caminho. Há muitas pessoas que foi roubado-lhes a vida. Há muitas pessoas feridas. Há muitas pessoas, meus irmãos, não feridas muitas vezes físicas, mas há muitas pessoas que carregam feridas na alma, meus irmãos. As maiores feridas não são as feridas físicas, mas as maiores feridas são as feridas dentro da alma, meu irmão. As feridas físicas, um metiolate resolve, um curativo resolve, mas as feridas da alma, meu irmão, Deus precisa levantar samaritanos para que se disponham dos seus recursos para abençoar essas pessoas. E o intuito dessa mensagem, meu irmão, que Deus levante aqui nessa igreja samaritanos para ser bênção na vida de muitas pessoas que estão caídas à beira do caminho. Amém, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Primeiro, meu irmão, o primeiro estilo de vida é o estilo de vida daquele salteador. Aquele salteador, aquele ladrão, ele tem na cabeça dele aquilo que é teu, olha o estilo de vida dele, aquilo que é teu é meu. Esse é o estilo de vida dele. Por que você tem e eu não tenho? E se você tem e eu não tenho, e eu quero aquilo que você tem, eu vou pegar. É esse estilo de vida. O sacerdote e o levita, o estilo de vida é assim, ele leva um estilo de vida dizendo: aquilo que é teu, e aquilo que é meu. O que você tem é seu e o que eu tenho é meu. Cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Gostou dessa, Gabriel? É isso. É a postura desse sacerdote que está indo. Você vê que interessante que ele está indo, ele passa de largo. O levita, a mesma coisa. É uma postura da indiferença. É uma postura assim: você, para mim, é problema teu. Eu já tenho os meus problemas e eu não vou me envolver nos teus problemas. Eu estou indo fazer a obra de Deus, eu estou indo no meu culto a Deus, eu estou indo no meu ritual com Deus, e você está à beira do caminho. Então essa postura, o que é teu, o que é meu, é meu. Essa é a postura do sacerdote e do levita. A postura do bom samaritano é a postura daquilo que é meu, é teu. Aquilo que é meu é recurso que Deus me deu e que está sobre o meu cuidado, mas é para abençoar você. E se aquilo que eu tenho que pode abençoar você, eu vou abençoar você. Essa é a postura, meu irmão. A postura do ladrão e do salteador é a postura da antipatia. A postura do sacerdote e
e do levita é a postura da apatia. A postura do bom samaritano é a postura da simpatia. Ou melhor, a postura da empatia. Essas palavras, meu irmão, quando eu aprendi essas palavras, eu achei interessante. Essa palavra empatia, simpatia, antipatia, vem da palavra do grego chamado patos. E a palavra patos no grego significa, sabe o que? Significa paixão. Significa você ser mexido por dentro. Aquilo tocou em você e aquilo faz você reagir. Aquilo toca tanto em você que você reage àquela situação. Então, meu irmão, Jesus, ele quando fazia um milagre, a gente vê a Bíblia dizendo assim, Jesus movido de íntima compaixão. Porque Jesus via aqueles povos, em Lucas capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus ele olha para Jerusalém, e aquilo comove, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha junta para si os seus pintinhos, mas vocês desprezaram. Porque Jesus ele tem compaixão. Jesus, ele quando olha alguém à beira do caminho, Jesus se comove, porque Jesus é movido de íntima compaixão, aquilo mexe com Jesus. E meus irmãos, a postura do ladrão é a antipatia. A postura do levita e do sacerdote é a apatia, apático, a postura da indiferença. E a postura do bom samaritano é da empatia, é sentir a dor do outro e falar, eu posso fazer algo para ajudar o outro, meu irmão. Pergunta é, qual estilo de vida que você leva, meu irmão? Você leva o estilo de vida do ladrão e do salteador? Pastor, você está chamando eu de ladrão? Não, meu irmão. Muitas vezes, meu irmão, ninguém aqui, em nome de Jesus, está marcando isso. Ninguém aqui sai batendo carteira por aí. Mas essa postura de, por que ele tem que eu não tenho? É a postura, meu irmão, é o sentimento da inveja, da cobiça. É o sentimento de que me falta algo. É a pessoa que tem aquela postura de sempre olha para aquilo que não tem. Ela nunca olha para aquilo que ela tem, ela nunca consegue ser grata por aquilo que Deus já deu. Mas ela sempre está olhando para aquilo que ainda Deus não a deu. Essa postura que me falta alguma coisa. E ela olha para as pessoas, aquilo que as pessoas têm que ela não tem, ela olha e aquilo mexe com ela. Aquilo causa nela uma antipatia. Porque ela vê na pessoa, naquilo que a pessoa, ela acha que a pessoa é feliz. E ela fala, por que aquela pessoa tem aquilo, aquela pessoa é feliz e eu não tenho? A pessoa que vive assim é uma pessoa infeliz. Porque ela vive sempre com sentimento de falta. E o pior, meu irmão, uma pessoa assim é uma pessoa que sempre está colocando a culpa no outro. Ah, eu não tenho, eu não consegui, eu não conquistei, eu não cheguei lá. Ah, eu sou infeliz, aí sempre porque a minha mãe, ou porque o meu pai, ou porque o meu irmão, ou o meu cunhado, sempre tem alguém responsável pela infelicidade dela. Sempre tem alguém que o insucesso dela, ou a falta de sucesso dela, sempre tem um culpado. É aquela pessoa que é o coitadismo, o Augusto Cury ele chama disso coitadismo. É aquela pessoa que sempre está olhando como vítima. E aquilo que ela não tem, e ela vê nas outras pessoas, ela inveja, ela cobiça. Essa é a postura do ladrão e do salteador. Que ele olhou para aquele homem passando e falou assim, ele tem alguma coisa que eu não tenho e eu vou tomar dele. Essa é a atitude, meu irmão. Segundo tipo de pessoa, meu irmão, e isso aqui, meu irmão, desculpa falar, mas está cheio de religioso assim, meu irmão. Inclusive dentro das igrejas evangélicas. Inclusive pastores. Eu posso falar mal de pastor porque eu sou pastor. Aquela postura da indiferença. É aquela postura que vê pessoas à beira do caminho e fala assim, se ela está aí caída à beira do caminho, alguma coisa ela plantou. Ah, se ela está assim, ela deve ter pecado. Essa pessoa está assim porque ela pecou. Ninguém tá na lama. Ninguém está prostrado à toa. Alguma coisa errada ela fez. Aquela postura do julgamento. Pode ser que aquele sacerdote, aquele levita, passou e olhou e falou assim, espera aí, eu estou indo fazer o serviço do templo. Eu estou indo buscar a Deus, eu estou indo adorar a Deus. Se eu parar aqui para ajudar esse homem, vai atrapalhar o meu serviço para Deus. Olha, meu irmão, há muitas pessoas assim. Há muitas pessoas que acham que vão estar próximas de Deus.
que quanto mais se afastar do mundo, que quanto mais longe do mundo, longe das pessoas, e ela se afastar do mundo e se consagrar a Deus, mais próximo de Deus ela vai estar. A primeira pessoa do ladrão e salteador, ela pensa assim, o que tem no mundo? Eu quero provar, o que as pessoas têm? Eu quero consumir. É a postura do consumismo, de ter. O outro já é a postura da indiferença. Eu quero me afastar, me abster das coisas do mundo, porque eu quero buscar a Deus. Eu quero servir a Deus. E ele acha que vai servir a Deus desprezando as pessoas. Jesus, ele fez uma oração em João capítulo 17, meus irmãos. E ele faz uma oração, é a chamada oração sacerdotal. Jesus intercedendo pelos discípulos, tanto os discípulos da época dele, e até aqueles que iam de crer em Jesus. E a oração que Jesus faz, ele fala assim, Senhor, eu peço que não os tire do mundo. Olha, meu irmão, ele fala, Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, meu irmão, o cristão, sabe quando nós buscamos a Deus, meu irmão, não é você se afastando das pessoas, se afastando dos problemas das pessoas, mas é se envolvendo. Eu falava de manhã, meu irmão, eu tive um privilégio de participar de uma reunião de rede ministerial, rede de solidariedade cristã, onde presidentes de ONGs, de instituições, de São Paulo inteiro, conhecemos lá mais de 80 instituições. E tem um pastor que eu conheci muito, que o meu santo bateu com dele, no bom sentido que eu estou falando, viu, meu irmão? O Espírito Santo que habita nele, bateu com o meu Espírito Santo que habita em mim. E nós tivemos uma comunhão muito grande. Pastor Daniel Kekia. Andei com ele nas ruas do Bexiga, ele pastoreia a comunidade evangélica do Bexiga. Ele vai vir pregar aqui, já falei com ele vai vir pregar aqui. Ele vai contar cada história, meu irmão. E eu andando com ele lá, ele serve por dia 250 refeições para idosos que na pandemia ficaram isolados, idosos que os filhos às vezes desprezaram. Por isso, cuida bem do seu filho, hein, meu irmão. Investe no seu filho, que um dia você vai ficar velho e peça a Deus que os filhos cuidem de você, meu irmão. Tonhão, cuida bem do Júnior aí, Júnior, não vai desprezar seu pai não, hein? Tem um monte de velhinho lá no centro de São Paulo que os filhos abandonaram. Amém, meu irmão. Amém. É isso aí, meu irmão. Não vai ficar velho não, você vai ficar um pouco com uma quilometragem alta, né, meu irmão? Eu também quero ser assim, meu irmão. Eu quero ser um velho saudável, quero ser um velho correndo no São Silvestre. Eu tenho uma equipe de corrida chamada Vovocops, que para entrar lá você tem que ter no mínimo 80 anos. Eu falei, eu quero fazer parte. Lá na frente eu quero fazer parte desses Vovocops aí, meu. Então, voltando aqui, meu irmão. E aí ele distribui 250 marmitex todos os dias para esses velhinhos. Eu andei com ele nas ruas do Bexiga. Aí, pastor Kekia, tudo bom? Depois você veio aqui passar pelo relojoeiro, o relojoeiro falar com ele, passar pelo dono do mercado. Ele entrou para comprar algumas coisas no mercado, falou, pastor Kekia, aqui você pode pegar o que você precisar, o seu projeto é uma bênção, o que você precisar, você pode encher o carrinho e não precisa nem passar no caixa, pode passar aqui direto que não precisa pagar nada. Assim, meu irmão, conhecia todo mundo, andava com todo mundo, as pessoas, ele parava para conversar com os moradores de rua abraçava ele, conversava com ele tratava, eu fiquei encantado, eu falei, é desse tipo de pessoa, meu irmão. Essa pessoa está próxima de Deus, essa pessoa busca a Deus, essa pessoa é luz. Eu me lembro uma vez, uma irmã, ela me pediu oração, eu conto milagre, mas não conto santo, viu, irmão? Uma irmã me pediu oração, pastor, no meu trabalho está uma luta, tem um monte de gente, tem macumbeiro, tem não sei o quê, tem um monte de gente lá, é só treva lá no meu trabalho. Pastor, eu quero que o pastor me ajude em oração, eu quero estar num trabalho que só tenha crente. O que ela estava pedindo, eu quero estar onde só tem luz. Meu irmão, mais um ponto de luz, onde já está iluminado, que diferença faz, meu irmão? O sal dentro do saleiro, que diferença faz? Falei, minha irmã, você tem que estar num lugar assim onde as pessoas não conhecem a Jesus. E você, com o seu testemunho, você vai mostrar para as pessoas que é Jesus. Meu, esse negócio de fugir, eu quero me abster dos problemas das pessoas, porque as pessoas não trabalham. Não, meu, é no mundo. Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É no mundo. Meu irmão, o mundo, as coisas que estão no mundo. A gente tem que tomar cuidado, meu irmão, que quando nós falamos do mundo, tem 3 tipos de mundo. Há um mundo
físico, há um mundo geográfico, tá certo, meus irmãos? Há o planeta Terra, há um mundo, um sistema de valores, há uma cultura, há uma ideologia, há uma política no mundo. E esse mundo que nós temos que evitar. A cultura do mundo é cada um por si e Deus por todos e o diabo que carrega o último. É mais ou menos essa postura. Essa postura, eu que tenho que matar um leão por dia, então eu tenho que matar o meu leão por dia, eu vou matar o seu, então você é você, eu sou eu, e cada um por si. Essa é a postura do mundo. E esse mundo, a Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. Esses valores que são perdidos, os valores familiares que têm sido perdidos a cada dia. Esse mundo a gente tem que evitar. E é um mundo que são pessoas, meu irmão. Então, pessoas a gente tem que se envolver, meu irmão. E aí, meu irmão, deixa eu falar na terceira e última postura, meu irmão. Só um negócio a respeito do mundo, meu irmão. O mundo é bom ou é ruim, meu irmão? O mundo é bom ou é ruim, meu irmão? O mundo é bom, meu irmão. O mundo é muito bom, meu irmão. Há pessoas muito gente boa que Deus criou. Há comidas, meu irmão, eu gosto. Uma das coisas que eu gosto de morar em São Paulo é a gastronomia de São Paulo, meu irmão. Se você quiser comer qualquer coisa, a qualquer hora do dia tem em São Paulo, meu irmão. Se eu falar, pastor, eu quero comer, nossa, eu queria comer uma macarronada, um nhoque. Tem uns lugares em São Paulo, os cantinas em São Paulo que é especialista nisso. Ah, pastor, eu queria comer um hambúrguer, assim, um hambúrguer que ele faz de beleza. Eu te dou o endereço nos melhores hamburguerias de São Paulo. Ou então você vai na casa do Sandro também. Não vai ficar muito longe, não. Pastor, eu queria... Então, meu irmão, a gastronomia, essas coisas, a comida é muito boa, meu irmão. O mundo é muito bom. Cuidado, meu irmão. O apóstolo Paulo, ele diz assim, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, fala assim, cuidado vocês, que tem um tipo de pessoas aí proibindo o casamento, tem um monte de pessoa falando que isso é pecado, que aquilo é pecado. Cuidado, viu? Cuidado, porque isso é do diabo. É interessante isso, né, meu? Imagina se eu chego aqui para vocês, irmãos, a partir de agora, meu irmão, parou, você que é casado, sexo, vamos se abster, pureza, parou de fazer sexo. Falei isso aqui na sexta-feira, né? Parou aí, os casais fazer sexo, vamos fazer um jejum de sexo. As comidas aí, vocês estão comendo as comidas aí meio estranhas, um torresminho, feijoada, vamos parar com isso aí. Vamos fazer uma dieta, comer umas comidas saudáveis. Nós temos que guardar o domingo é o dia sagrado, é o dia do Senhor. Cuidado aí, meu irmão. Você, cuidado, não faça... Olha, meu irmão, e aí, talvez você pense assim, olha, o pastor aí está consagrado, hein? O pastor está, olha... E aí vem 1 Timóteo, capítulo 4, e ele diz assim, olha, cuidado com essas pessoas que ficam proibindo o casamento, ficam proibindo isso, proibindo aquilo, proibindo o tipo de comida, porque ele falou assim, todas as coisas, quando são recebidas com ações de graça, e com oração é santificado, é agradável a Deus. Olha, meu irmão, então... Às vezes, as pessoas que ficam proibindo, não pode isso, não pode aquilo, cuidado com esse tipo de pessoa, meu. Mas também, você tem que também exercer a sua consciência, porque a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem por todas deixarei me dominar. E eu quero terminar, meu irmão, com a terceira postura. E é isso que eu quero que Deus desperte essa igreja, meu irmão. Essa postura do bom samaritano. Essa postura da empatia. Essa postura, o que eu posso fazer para abençoar aquele que está à beira do caminho. Essa postura de partilha. Essa postura de Deus me deu recursos. Deus me deu talentos. E o que eu posso fazer para abençoar a vida de outras pessoas? Meu irmão, abra sua Bíblia, meu, em 1 Coríntios capítulo 6, meus irmãos. Desculpa, 1 Coríntios não, 1 Timóteo, meus irmãos. O Jackson me soprou errado. Eu ia falar o Antônio, mas vou deixar o Antônio poupar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, exorta aos ricos deste mundo. Tem alguém rico aqui, meus irmãos? Tem alguém rico aqui? Quem é rico aqui, levanta a mão, meu irmão. Tem uma pessoa que está levantando. Deixa eu falar para você o que é riqueza, meu irmão. Quem aqui tem carro, levanta a mão, meu irmão. Quem tem carro, levanta a mão.
Quem, meu irmão, na sua casa tem água encanada, tem chuveiro quente, levanta a mão, meu irmão. Quem aqui tem conta bancária, levanta a mão, meu irmão. Cartão de crédito. Cheque especial. Cuidado, cheque especial, cuidado, meu irmão. Cuidado. Mentalidade do brasileiro é assim. Se o cara ganha 5 mil reais e tem 1.200 de cheque especial, ele pensa que ganha 6.200. Toma cuidado. O cara, numa dessa... Nós achamos assim mesmo, que o rico é aquele que mora em Alphaville, o rico é aquele que mora em Mônaco. Mônaco, para morar em Mônaco, você tem que provar que você tem um patrimônio de 300 milhões de dólares para morar em Mônaco, meu irmão. Olha, vamos mudar para Mônaco, Darly? Só se for o nome de alguma invasão por aí chamada Mônaco. E a gente pensa que essas pessoas são ricas, meu irmão. Mas sabia, meus irmãos, que há 3 bilhões, mais de 3 bilhões de pessoas que vivem ou na pobreza ou abaixo da linha da pobreza, meu? Você sabia, meu irmão, que segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, há muitas pessoas, há bilhões de pessoas que vivem com menos de R$495 por ano. Por ano, meu irmão. Quem vive abaixo da linha da pobreza são pessoas que vivem com menos de R$20 por dia, meu irmão. Quem é que consegue, meu irmão, tomar café da manhã, almoçar, jantar, pagar água, pagar luz, ganhando menos do que R$20 por dia? E há bilhões de pessoas no mundo que vivem com menos de R$20 por dia, meus irmãos. E aí, quando fala exorta os ricos deste mundo, logo a gente fala, isso aí é... Pastor, você tem que pregar isso aí lá na Igreja Batista de Alphaville. Você tem que pregar isso lá na Igreja Batista dos Jardins. Não, meu irmão. Nós somos abençoados por Deus. Aqui você fez pelo menos 3 refeições hoje. Se não fez, vai fazer quando jantar em casa. Né? Você vai abrir o seu freezer, vai abrir a sua geladeira, tem lá a comida. Olha, meu irmão, a Bíblia diz assim, meus irmãos, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos e nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso, olha que interessante, para o nosso aprazimento, na outra tradução, para a nossa satisfação, para o nosso prazer. Olha, o que ele está falando, exorta aos ricos desse mundo que não coloquem a sua confiança na riqueza, mas em Deus. Ou seja, meu irmão, não há estabilidade na riqueza. Hoje a pessoa está bem, amanhã ela pode estar mal. Mas aquele que confia em Deus, ela pode estar um dia bem, um dia mal, mas ela não está preocupada, não está olhando as circunstâncias, mas ela está firmada em Deus, meus irmãos. Amém, meu irmão? Porque a pessoa que está firmada em Deus, ela sabe, vai ter momentos da vida dela, fases da vida dela, que ela vai ganhar muito dinheiro, mas vai ter fase na vida dela que ela vai perder dinheiro. Mas o importante é ela sabe que há um Deus que supre, há um Deus, eu não estou baseado na circunstância, mas a minha vida está guardada em Deus, amém, meus irmãos? E aí ele diz assim que em tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, a nossa satisfação. Então, meu irmão, recursos que Deus te deu para você ser abençoado, para você comer bem, se alimentar bem, para você se divertir, sair com a família, viajar, férias, isso é muito bom. E ele diz assim, e exorta também no versículo 18, que pratiquem o bem. Pratiquem o bem. Que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Eu tenho batido nessa tecla, meu irmão. Muitos recursos que Deus te deu é para o seu bem, é para o seu prazer, é para o seu sustento, para a sua satisfação. Mas há recursos que Deus te deu que é semente. E semente a gente não come. Semente a gente lança. Semente a gente abençoa. E é por isso que eu louvo a Deus, meu irmão, pela vida dessa igreja. Porque eu falo, essa igreja tem um monte de defeito, meu irmão. A começar pelo pastor dela. O pastor dela tem uns montes de defeito. Mas é uma igreja que tem sido generosa em doar, meu irmão. Eu louvo a Deus, meu irmão. Todo ano a Junta de Missões manda uma carta agradecendo que já há mais de 10 anos nós ajudamos com a Junta de Missões. Meu irmão, eu louvo a Deus que no meio da pandemia nós distribuímos cesta básica e quem pede cesta básica a gente entrega. Às vezes demora 1 semana, 2 semanas, mas a gente entrega.
A gente entregou diversas cestas básicas. Eu vi o milagre da multiplicação aqui nessa igreja no meio da pandemia, meu. Quando podemos, ajudamos com remédio, já ajudamos a pagar aluguel, já teve pessoas que estavam para cortar água e luz, ajudamos, e nós ajudamos e tentamos ajudar a obra missionária. Estamos ajudando agora missões portas abertas, igrejas que estão sendo perseguidas no Afeganistão, na Ásia, na China. Nós vamos mandar uma oferta lá para abençoar aqueles missionários que estão lá. Nós vamos, meu irmão, mandar uma oferta para uma missionária que está em Guiné-Bissau, que o salário dela foi cortado, ela está vivendo com meio salário mínimo, meu irmão. E nós vamos ajudar. Então, meu irmão, por quê? Porque nós entendemos que parte do nosso recurso é semente, e semente você não come, semente você lança, semente você doa, seja generoso em doar. E a Bíblia diz assim no versículo 19, meus irmãos, prontos para repartir, versículo 19, que acumulem para si mesmos tesouros. E que tipo de tesouro é esse? Tesouro sólido, o fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna, meu irmão. Olha, isso tem a ver com a vida eterna. Isso não é uma questão apenas de ajudar as pessoas aqui, mas isso tem a ver com a eternidade. A parábola do bom samaritano é uma parábola que responde à pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, a maneira como eu me relaciono com Deus e a maneira como eu me relaciono com o próximo que está caído ao caminho vai mostrar se eu vou herdar a vida eterna ou não, meus irmãos. Termino, meus irmãos. Quero terminar. Mateus capítulo 25, meus irmãos. Quando o Espírito Santo, meu irmão, me deu o entendimento dessa parábola, mudou a minha vida, meus irmãos. Mudou a minha vida. Mateus capítulo 25. Versículo 31. Mais uma vez falando de vida eterna. Diz assim, Mateus capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos. Ele vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está-vos preparado desde a fundação do mundo. E aí nós podemos perguntar, por quê? Por que, Senhor, o Senhor vai colocar as ovelhas à tua direita e vai dizer para eles: vinde, benditos de meu Pai, que possui por herança o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo? Por que que essas pessoas vão entrar no reino eterno? Por que, Senhor? Porque decoraram as 4 leis espirituais? Senhor, por quê? Porque tinham a sua carteirinha de membro da igreja? Por que, Senhor? Porque eram religiosos, as mulheres não cortaram o cabelo, os homens tinham vestimenta. Por que, Senhor? Não, nada disso, meu irmão. Versículo 25. Olha o que Jesus responde. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando estava forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso te fomos visitar? Olha o versículo 40, meus irmãos. Olha o versículo 40, meu irmão. Olha o que diz. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeres a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste, meu irmão. Meu irmão, Jesus está por aí, meu irmão. Jesus está nos caídos, nos desamparados, nos oprimidos, naqueles que estão sendo rejeitados pela sociedade. Jesus está naquele que está na casa desesperado, em depressão e precisando de uma palavra. Ontem eu e a Darly fizemos uma visita para uma moça tão jovem, com uma voz tão linda, que cantava na igreja outrora de maneira tão linda, hoje caída, desesperançada, em depressão, angustiada. Há quantas pessoas, meus irmãos, caídas à beira do caminho, meus irmãos? E precisamos, meu irmão, ser a resposta de Jesus na vida dessas pessoas, meu irmão. Olha o versículo 42. Versículo 41.
Então lhe dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, estava forasteiro e não me visitaste, estava nu e não me vestiste, achava-me enfermo e preso e não foste me ver. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixares de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna, meus irmãos. Quero convidar a igreja, meu irmão, a se colocar em pé, meus irmãos. Nós vamos orar neste momento e depois da oração eu vou chamar os irmãos aqui para nós cantarmos o último louvor. Meus irmãos, eu assisti há alguns poucos dias atrás um podcast do Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves é pastor do ministério chamado Jesus Cop. E nesse podcast, coincidentemente, mas eu não acredito que é coincidentemente, cristocidentemente, eu não acredito em coincidências, eu acredito em cristocidências. O pastor Valdemir colocou parte desse podcast hoje no grupo de WhatsApp da igreja. Inclusive você que está aqui, meu irmão, se você ainda não segue, se você já é membro, já visita a nossa igreja, está firme conosco, quiser fazer parte do grupo da igreja, onde nós demos recado, devocionais, você pode falar conosco. As mensagens, meu irmão, as mensagens são gravadas. Se você ainda não entrou lá, não, vai lá na Primeira Igreja Batista Sol Nascente de São Paulo, tem as mensagens gravadas, e você escuta a mensagem, compartilha, vai ser bênção na vida de outras pessoas. E aí, meus irmãos, o pastor Douglas Gonçalves, ele contava uma história interessante. Ele dizendo de um cantor gospel nos Estados Unidos. Ele contando para uma outra pessoa, falou assim: teve um dia que eu queria fazer o bem para alguém. E ele falou assim que ele foi no Starbucks, nos Estados Unidos tem um Starbucks que é delivery. E ele foi lá e comprou comprou lá um café com leite lá no Starbucks. E o carro que ia vindo atrás, ele falou assim: eu vou pagar o meu e vou pagar para esse carro que está atrás. E aí ele viu que era uma mulher e fala para ela que ela é amada. E aí ele pagou e saiu. E ele disse assim para o entrevistador: quando eu saí dali, eu senti uma adrenalina tão grande, uma alegria tão grande. Ele falou. E aí o entrevistador disse para ele: sabe o que você sentiu? Porque quando nós fazemos o bem a alguém, isso é provado pela ciência, meus irmãos. Quando nós fazemos o bem a alguém desinteressado, ou seja, quando você faz o bem a alguém sem esperar nada em troca, automaticamente solta em nós uma carga de adrenalina, uma substância química no cérebro chamada ocitocina. Ocitocina, olha o nome. Que é o mesmo hormônio, ele disse, o Douglas Gonçalves, é o mesmo hormônio que é descarregado na mulher assim que ela dá luz. É por isso, Flávia, quando você viu essa criança aqui, quando você teve essa criança, você viu aquela criança a primeira vez, você se apaixonou por ela. E nunca mais vai desapaixonar, porque você recebeu uma carga de ocitocina, meu irmão. E é a mesma, meu irmão, é a mesma descarga que a gente recebe quando faz o bem a alguém de maneira desinteressada, meu irmão. Eu imagino, meu irmão, quanto que Jesus recebia dessa descarga de ocitocina todos os dias, meu irmão. E aí, esse autor gospel, ele disse que poucos dias depois, ele estava no hotel, e ele desceu do hotel para tomar um café, e ele viu 3 mulheres conversando, e uma daquelas mulheres parecia muito com a mãe dele, e deu uma saudade da mãe dele, que ele já tinha perdido a mãe dele, já fazia 10 anos. E ele queria pagar um café para aquelas mulheres, mas meio acanhado, constrangido de chegar nas mulheres. E aí ele tomou coragem, foi lá, conversou com as mulheres, falou assim: olha, deixa eu falar para vocês, quando eu vi vocês, lembrou muito da minha mãe. Eu me lembrei da minha mãe que eu perdi há 10 anos atrás, e eu vim aqui, eu queria pagar um café para vocês, eu poderia tomar um café aqui junto com vocês e pagar. Aí uma daquelas mulheres, ela levantou da mesa, deu uma volta na mesa, e deu um abraço nele e falou assim: olha, eu perdi o meu filho tem 10 dias, e o meu filho é muito parecido com você. E os dois se abraçaram e choraram, meu irmão. Você imagina a descarga de ocitocina que foi liberada ali sobre eles, meu irmão. Meus irmãos, eu falo para os irmãos, eu como pastor,
Eu já tive muitas alegrias na minha vida, meu irmão. Já tive muitas alegrias na minha vida. Mas uma das minhas maiores alegrias que eu tenho, meu irmão, é quando a gente consegue ser bênção na vida de alguém, meu irmão. Eu me lembro daquele menino, meu irmão, que foi lá para 16. Até eu falei para o Marquinhos, nós vamos voltar lá na 16 evangelizar lá. E aquele menino ali, meu irmão, desviado da igreja, ia voltar para as drogas, ele se ajoelha ali e ora, Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, Senhor, me tira daqui, eu não consigo sair. Na hora que ele termina a oração, eu não sabendo de nada, eu fui lá, toquei nele, falei, moço. E aí comecei a falar e começamos a conversar. Resumindo, aquele menino, ele falou assim, eu acabei de orar pedindo a Deus que mandasse alguém para me tirar daqui. Levei aquele menino para Perus, que ele mora em Perus, e ele se reconciliou com a igreja dele lá em Perus, meu irmão. Meu irmão, como é bom, meu irmão, eu falo para os irmãos, como é bom nós fazermos o bem. Que Deus levante nessa igreja bom samaritano, meu irmão. Ninguém aqui é tão pobre que não possa abençoar ninguém, meu irmão. E ninguém aqui é tão rico que não precise de ninguém. Nós precisamos de uns aos outros, irmão. Você vai encontrar na semana pessoas caídas à beira do caminho, emocionalmente, espiritualmente, ou até fisicamente, precisando de recursos mesmo. E que você seja esse bom samaritano na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Irmão. Você vai experimentar a verdadeira vida. E isso é que vai determinar a sua vida eterna em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu tenho certeza que ela não volta vazia, porque é a palavra do Senhor. Senhor Deus, levanta bons samaritanos aqui, ó Pai. Levanta, Senhor Deus, pessoas que foram alcançadas, lavadas e remidas no teu sangue. E por ter sido lavados, remidos no teu sangue, são luz, são sal na terra. E que possamos fazer a diferença, ó Pai. Que neste mundo em trevas, neste mundo, Senhor Deus, corrupto, neste mundo, Senhor Deus, marcado, Senhor Deus, pela presença do mal, que possamos fazer o bem, que possamos ser luz, que possamos ser sal na vida de pessoas e que o teu nome não seja nós, não seja a igreja, mas o teu nome seja louvado, ó Pai. Senhor Deus, assim oramos. Nós queremos servir ao Senhor com alegria, Senhor. E nós queremos servir ao Senhor, servindo as pessoas. Faça isso em nós, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome santo de Jesus. E se você crê nessa palavra, meu irmão, minha irmã, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.